Fala pessoal, para você que acompanha nossas redes sociais, para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, para você que nos acompanha em todas as plataformas digitais, nós estamos nesse momento, né, já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Nós vamos conversar hoje com um dos maiores desportistas aqui do nosso município, ele que tem história no futsal de Madalena, né, tem levado o nome de Madalena em todo o estado do Ceará. Então vamos conversar com ele agora. Antes, já pedi para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal aí, Richarles Bruno, porque nós estamos agora no YouTube e já pedi para você dar essa força aí, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Então nós já vamos conversar aqui com ele, dizer que é um prazer conversar com ele novamente. Ele que tem levado, né, o nome de Madalena à frente através do São José da Macaoca. Mas antes da gente conversar falando sobre o São José da Macaoca, nós vamos chegar lá. Inicialmente, Vitor, dizer que é um prazer conversar com você. Fala com a gente aí, Vitor, como é que começou a sua história no futsal aqui de Madalena? Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos que acompanham o canal do Charles no YouTube. É, Na verdade, a minha campanha no futsal, né, basicamente ela partiu quando eu cheguei aqui em Madalena, né? Eu morava no Maracanaú e lá eu tentei jogar bola através de ser goleiro de handball, né? Não deu muito certo. Parti para os esportes individuais, né? Mas quando eu cheguei em Madalena, né, mais precisamente em Macaoca, a quadra era próximo de casa, então geralmente quando você não tinha vaga para jogar na equipe, né, sempre precisava de um goleiro, né? Partindo dessa questão aí de goleiro foi que eu comecei a paixão aí pelo futsal, né, e pela posição, né, de goleiro, onde eu recebi a minha primeira oportunidade de jogar uma competição oficial, foi no ano de 2011, pela equipe do Caio, né, que era o Red Bull Futsal, que na época era comandada pelo próprio Caio e o Pezinho, né? Então eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez a Lifec, né? E também a Copa Metropolitana, onde a gente passou por vários goleiros excelentes aqui na cidade, né? Era eu, o Renato na época, o Tocha e o Morgano. Então a minha trajetória ela começou partindo daí, né? 2010, 2011, joguei minha primeira competição a nível intermunicipal, né? Que era equipes do estado. Já a nível municipal, meu primeiro campeonato também foi no 2011. Também foi pelo Red Bull, jogando pela equipe do Caio. E eu tive essa oportunidade aí, e a partir do momento que eu joguei a nível intermunicipal, eu percebi que existe uma preparação maior, um foco maior, e a nossa cidade, nessa época, ela era desconhecida, né, ainda, né, a equipe do Caio estava em ascensão, por representar fora da cidade, foi que começou a paixão mesmo pelo futsal, e eu comecei a jogar nessa época. Vitor, você lembrou bem agora que hoje o futsal de Madalena hoje ele está bem representado através do São José, mas é importante a gente lembrar que deu início através do Caio, né? Exatamente. E se passar aí para fora, né? Porque a gente sabe que Madalena sempre teve equipes muito boas, né? Futsal, né? Se fala muito na equipe do Butano, né? Do Avaí. Não cheguei a acompanhar essa época, né? Como eu falei, cheguei aqui em 2006 e comecei a acompanhar o futsal assim em meados de 2010, 2011. Mas a nível assim, interestadual, né, foi o Caio que começou essa aventura, né, tanto com o Red Bull quanto como seleção de Madalena, né? Ele colocou em competições mesmo altíssimo nível, por exemplo, como a Taça da TV Diário, Copa do Estado e essas competições de liga, né, que a gente representou bem a equipe dele. Com certeza. Aproveitar aqui, quero abraçar aqui o pessoal que está nos acompanhando, né, que está patrocinando aqui a nossa participação aqui com o Vitor. Abraçar aqui o doutor Ítalo Feitosa, advogado previdenciário, a Gleidson Novidades, a Clínica Renascer. Abraçar aqui meu amigo Anderson Barbosa, o Andinho da loja Naná Esporte, também da Arena Happy House. Inclusive nós estamos aqui, né, na Arena Happy House, né? Estamos fazendo aqui esse vídeo aqui na Arena Happy House, né? Um ambiente muito organizado. Para você que está nos acompanhando nesse momento que não conhece ainda a Arena, você precisa vir conhecer, né, Vitor? Com certeza, é um ótimo espaço aqui de lazer, né? Eu também costumo praticar bastante esporte aqui, como o próprio vôlei, o beach tênis. E aqui é um local tanto agradável esportivamente, né, quanto também a questão social, né?
um ambiente aqui com bebidas, comidas, então é muito bom para trazer a família e amigos, para se Com divertir aqui. certeza, com certeza. Vitor, de lá para cá, você tem colocado a equipe de Macaoca em competições, né? Tem levado o nome de Macaoca, tem levado o nome de Madalena para o estado do Ceará. Hoje o São José é bastante conhecido. É isso aí, Charles. Como eu te falei anteriormente, né, o Caio começou aí essa aventura, né? Se não me falhar a memória, ela foi até 2016. E a gente sabe que não adianta esconder o sol com a peneira, né? Às vezes a falta de oportunidade, de incentivo, né? O que faz muitos desportistas desistirem, né? Então, a gente começou a nossa trajetória como São José Macaco Futsal em março de 2018, né? Juntamente com o Josepson, o Ítalo, né? A gente resolveu, apesar de não ter a quadra, né, para treinar o suporte, né? A nossa quadra lá em Macaco ainda se encontra inconclusa. E a gente, por gostar muito do futsal, teve a oportunidade de sair para fora, né? Também gosto muito de campo, né? Eu jogo também society, Campo Grande, mas o futsal ele tem assim uma emoção maior. Então a gente fez nosso primeiro amistoso em março de 2018, né? Lá em Cajazeiras. Nós levamos duas categorias adulto na época e nós temos um uniforme meio que assim de última hora, né? A gente saiu colhendo uns patrocínios, foi uma vaquinha, pediu um apoio aqui, outro, então a gente fez nosso primeiro uniforme em 2018. Aí nós levamos essa equipe, dividimos em duas categorias adultos, jogamos contra a equipe de Cajazeiras e vencemos a segunda partida, perdemos a primeira. Então foi uma experiência muito boa que a partir daí a gente começou a receber muito convite para amistoso. Eu lembro que em 2018, após esse primeiro jogo contra Cajazeiras, nós saímos para jogar um amistoso lá em Quixeramobim, contra a equipe do Bansport, ainda em 2018. Também nós recebemos um convite para jogar um amistoso lá ali na região de Canafístula, para que vai para Quixeramobim, né, que era a equipe do Algodões, do Guarani de Algodões, do meu amigo Fred, e também na região da Itatira. A gente jogou contra a equipe do Rob K. Então foi assim, a gente começou a jogar amistoso e recebendo muitos convites para jogar amistoso. E foi que ainda no ano de 2018 nós recebemos o primeiro convite para participar de uma competição oficial a nível estadual, né, que era a Alifec 2018. Pronto, então a equipe do São José foi fundada em 2018. 2018. E aí, quando a gente recebeu o primeiro convite, na verdade o convite foi para o próprio Caio, né? Mas ele estava, na época, estava meio afastado do futsal e perguntou se a gente queria participar, né? Combinamos a equipe de fazer um time 95% da casa, né? Uns poucos 90% da Macaoca, 5% de Madalena e 5% de Boa Viagem. Esse o nosso elenco em 2018. Então foi aí que, quando a gente jogou a primeira partida aqui em Madalena contra a equipe de Quixadá, a equipe muito nova, muito inexperiente na quadra, né? Não sabia o que era uma jogada tática, uma marcação meia quadra, uma saída de bola 4-0, saída de bola 3-1, ninguém tinha noção disso aí. Então nós tivemos nosso primeiro revés, né? Perdemos, e foi que começou uma preparação muito intensa para jogar essa competição, né? Porque a gente viu o nível das equipes e aos poucos a gente foi ganhando experiência, né? Nós vencemos, por exemplo, a equipe do Rob K lá na Itatira, se eu não me engano foi por 6-3. Vencemos a seleção da Itatira em Madalena por 4-2 e assim nos classificamos para o mata-mata pela primeira participação na história da Alifec. A gente se classificou para as oitavas de finais. Ela depende muito, né, da condição de cada comerciante, cada apoiador, né, mas de fato é essencial ter pelo menos 50% de apoio, né, do próprio município, né, através de uma secretaria, de uma prefeitura, porque é uma competição que requer um certo investimento. Eu não falo assim gasto, eu falo investimento, porque você planta hoje, colhe lá na frente, né? Tanto que hoje a gente está no meio de um cenário de algumas de nossas conquistas. Nem tá todas, né? Nem tá todas, né? E mesmo assim, nós deixamos um legado muito grande na cidade e tem muitas pessoas, né, que ainda apoiam. A gente sabe que é difícil renovar esse apoio no próximo ano.
A gente sabe que é difícil, todo jogo tem um apoio fixo, mas a gente está levando, né? Graças a Deus a gente tem alguns apoiadores fiéis, né? Eu posso citar, por exemplo, o Celso Motos, o Leidivan, né? Que é que tem o balneário lá na Caciba Nova, o próprio Chiquinho da Macaoca. A gente tem esses apoio fixo, que todo jogo eles são fiéis. Aí tem aqueles apoios que já ajudaram muitas vezes, né? Você citou o próprio Ítalo Feitosa, né? O advogado, ele já nos ajudou na inscrição de LIFEC, no ano de 2022, eu lembro todos. Então, tem pessoas que apoiam por temporada, a própria Agility já apoiou com 2 uniformes, né? Complementando 2 uniformes. Então, são coisas que aos poucos é o que ajuda a gente a respirar, né? Porque se for só por nossas asas, felizmente elas, devido à falta de investimento, já teriam sido cortadas. Exatamente, eu digo assim, porque o jogador que veste o uniforme, está concentrado só para jogar, é diferente, né? Já no seu caso, não, você está na parte de logística, né? E não tem aquela concentração só para jogar, né, Vitor? Exatamente, Isso Charles. atrapalha, né, Vitor? Atrapalha muito, muito, porque é uma logística grande, é uma correria grande. A partir do momento que você está ali lavando o uniforme, separando o uniforme, separa meião, separa colete, ajeita uma alimentação para levar. Com borderô. O próprio transporte, o borderô daquele jogo, né, passagem aqui, gasolina ali. E fisicamente você está até bem preparado, mas psicologicamente meio que acaba saindo um pouco do foco, né? Apesar de ser difícil, mas das vezes que eu atuei, eu acho que eu não deixei a desejar nenhuma, porém é muito complicado, né? O São José, não, infelizmente, não teve nenhum ano ainda que dissesse assim, você está preocupado só em jogar, né? Então temos todo o suporte para você se preocupar só em jogar. Felizmente ainda não é assim, né? Mas quem sabe um dia, né? Hoje é associação, hoje está legalizado, né? Nós temos uma associação na Macaoca, né? Que ela já está registrada. Lógico que o nosso intuito é trabalhar com projetos, né? Voltado para categorias de base, para trabalhar com a pessoa idosa. Porém, né? Nós temos uma cláusula lá que também a gente tem como associação, como apoio para as equipes, tanto de futsal, né, que é a nossa, quanto para o vôlei, né? que é lá do Diego, né, que também antes era Roivão e agora é Macaoca Vôlei. Pronto. Então nós temos esse objetivo, né? Quem sabe a gente consegue aí um apoio maior de um comércio, uma captação de incentivo ao esporte, é o que a gente busca, né? Que muitas equipes fazem hoje. Com certeza, Vitor, nós temos aqui, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, inclusive você falou aqui na Agility, deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Herto, o Laerte, pessoal da Agility Telecom, também parceiro da gente, está sempre contribuindo com o nosso esporte, né, com o futebol amador aqui de Madalena. Para o pessoal que está nos acompanhando, pessoal, várias taças que estão aqui, conquistadas pela equipe do São José. Você lembra, Vitor, quais as competições, quais as conquistas todas aqui? Sim, todas, né? Eu trouxe apenas algumas aqui para a mostra, né? Mas ainda tem outras lá em torneios, né? Copas, medalhas, premiações individuais, mas eu trouxe aqui algumas principais, né? Essa aqui, ela é por futsal, mas ela é uma taça assim voltada por reconhecimento, né? Na época da pandemia, né? Tudo parado no esporte. O São José Macaoca ele foi convidado pelas todas essas entidades, né, que se uniram na época, que era o governo do estado, a LFA, Federação Cearense, a LIFEC, a LICEF, o Igor Souza Eventos. Eles fizeram todo esse trâmite, né, para fazer uma competição de votos, né, virtual, né, que era da Copa Virtual de Futsal. A equipe foram, eu não lembro ao todo, Richard, mas com certeza sim, foram mais de 200 participantes de equipes, né? E foi uma escolha por votos. Foi que o São José começou a ficar bem reconhecido, né? No cenário. Inclusive a cidade parava, né? Para fazer votação. Não tinha jogo, né? Então a proposta é que o vencedor e o vice, eles fariam uma partida de reinauguração da Borba, receberiam uniforme, coletes, bola. Até hoje nós só recebemos o colete e as bolas. O uniforme ficou pendente e o jogo nós não podemos comparecer, né? Porque não teve, na época, uma ajuda de custo. Mas isso aqui,
por mais simples que seja esse título de vice-campeão, né, que a gente ficou no vice, o campeão foi o Barça Penharol, né? E por ironia do destino, no ano seguinte nós enfrentamos presencialmente o Barça Penharol no final de Olha Lifec aí. e vencemos no jogo, né? Então, a partir daqui, muitas portas se abriram para o São José. A partir daqui eu comecei a receber em torno de 10 a 12 convites por ano para participar de competições. Inclusive competições cearense, competições de liga, né, como a própria Licef, Lifec, Lif, LFA, essa aqui do IS Eventos. Recebemos muitos convites, mas felizmente a gente não pode abraçar todas, né? Nosso planejamento só cabia uma por ano. Inclusive, é importante lembrar que existem muitas equipes de futsal no estado do Ceará, muitas mesmo, né? Mas para essas competições, realmente são as escolhidas, né? Não chamam todo mundo. Então, São José está de parabéns porque está sempre recebendo convite, né, Vitor? Direto. Ontem mesmo eu recebi um convite, ontem foi dia 17, né? Eu recebi um convite, né, da Federação Cearense, né, através do seu representante, perguntando qual competição a gente ia participar lá esse ano, se era o Intermunicipal ou se era a Copa do Estado, né? Lógico que a vontade de participar era das duas, mas sabe De que tudo. hoje o atual cenário não nos permite participar de nenhuma, né? Devido que existe uma contrapartida, né, o investimento, e a gente nesse momento não temos o apoio suficiente. Mas os convites não param, né? Tem muita coisa assim esse ano que a gente tem um certo prestígio para participar, mas vai depender se tivermos o apoio e o suporte necessário. Então aqui foi abertura de portas, né, para a gente ter um certo reconhecimento, Muito né? bem, muito bem. Foi o título de vice-campeão da Copa Virtual de Futsal. Essa aqui talvez seja a mais desejada por todas, né, na época, né, que é a Lifec. Nós participamos da Lifec no ano de 2018, 2019, que ela parou quando a pandemia voltou em 2020, né? Participando da Lifec 2021, 2022 e a 2020 ficou parada. Ao todo, nós fizemos 5 participações de Lifec. O primeiro ano, como eu citei anteriormente, nós ficamos nas oitavas de finais, mas para ser campeão, né, que nós fomos campeão na temporada 2020, 2021, a gente bateu na trave 3 vezes na semifinal, né? Então nós ficamos na semifinal para 2 grandes equipes, né, que foi o Eusébio. Nós perdemos na Lifec 2019 e 2022 e paramos na semifinal para o Real América 2021, que ambos se consagraram campeões, né? Não tinha nem comparação, tipo, financeiramente, né, do São José para o próprio Eusébio, né? Mas nós nos consagramos campeões em cima do Barça Penharol, empatando no jogo, vencendo nos pênaltis. Tivemos destaque para o Tocho, que foi o melhor goleiro nesse ano. O Euler foi o melhor jogador da final. E aí a gente teve um reconhecimento bem maior, né? Campeão de Lifec. Lógico que as propostas por campeonato, elas meio que duplicaram, né? Então aqui, esse aqui é o mais especial de todos. E o mais emocionante, né? Porque ele foi um fruto assim, de muita luta e a gente chegou lá. E o resto aqui é a história. Qual foi aquele que você foi campeão aqui em casa? Aqui? Foi esse aqui. Esse aqui, né? Foi o da Lif. Da Leaf, não é isso? Da em cima de Liga Aratuba, não é isso? Aratuba. Inclusive vocês fizeram a cobertura, não foi? Do jogo Isso. aqui de volta. Esse aqui também tem um sabor especial porque foi a primeira vez que a gente decidiu uma final de campeonato em casa, né? A gente jogou o jogo de ida lá em Aratuba e ele tem um sabor especial porque era um jogo onde o titular era o Tocha, na final o Tocha sentiu a virilha e eu tive que assumir a meta, né, na final. O Tocha foi muito bem nos outros jogos, contra Paris União Ateneu, contra o Bicuitinga, muitas equipes fortíssimas. Então, eu assumi a meta, no jogo de ida nós vencemos por 3-2 e foi uma das minhas maiores atuações, né, jogando futsal. Fiz em torno de mais ou menos umas 25 a 30 defesas. E no jogo de volta em Madalena também fui muito exigido, foi um jogaço mesmo, 3-3 e a gente se consagrou campeão, né? Por isso que ele tem um gosto especial, porque
a gente foi campeão dentro de casa. Inclusive, nós estamos jogando a competição dele 2023-2024. Já vencemos 2 jogos, né? Nos classificou na melhor campanha. Dia 27, a gente joga contra Boa Viagem, a semifinal lá em Fortaleza, provavelmente no ginásio da Unifor. E possivelmente dia 28 já tem a final dessa competição, né? Então a gente tem uma certa possibilidade de ser bicampeão dessa competição, né? Dia 27 a gente joga, dia 28 provavelmente já tem a final. Então aqui tem um sabor especial, que a gente foi campeão Em da casa, né, Série U cara? da Foi a LIF torcida, e né? foi campeão em casa. Muito bem. Inclusive, Vitor, aproveitando aqui, o pessoal está nos acompanhando aqui, a equipe do São José que tem essa, através de, se falou esse jogo aí contra o Eusébio, né? Eu não sei se foi por causa desse jogo, mas acredito que durante a campanha do São José nas competições, mas para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento que não saiba ainda, né? 3 jogadores que estiveram participando do São José, né? Vou destacar aqui 2 deles, né? Que jogaram mais partida pelo São José. No caso, o Tocha e o Bruno Braga, né? Foram contratados pelo Eusébio agora, recentemente, né? O Eusébio nessas competições de liga, talvez ele tenha sido nosso maior rival, né? Porque a gente já se enfrentou em 2 semifinais de LIFEC e quarto de finais da Taça LFA, né? Em 2019, o goleiro era eu e o Ítalo, né? Então era uma equipe ainda muito jovem, né? Por exemplo, o próprio Samuel era muito jovem, mas a gente bateu de igual para igual, né? A gente perdeu na prorrogação para o Eusébio em 2019 por 2-0. A gente chegou muito próximo de chegar a uma final de LIFEC. Em 2022, a gente empatou 3-3 aqui e perdemos lá no Eusébio. Já ano passado, na Taça LFA, isso o goleiro já era o Tocha, né? Na LIFEC 2022. Na Taça LFA, o Tocha estava assumindo mais a meta, né? Estava numa grande fase, eu naquela correria de sempre. E a gente enfrentou o Eusébio aqui, vencemos num jogaço de futsal por 4-3. Ele foi eleito o melhor da partida. E no jogo da volta lá no Eusébio, a gente venceu por 3-2. Ele novamente foi eleito o melhor da partida. Nessa competição, a gente se consagrou vice-campeão. Vou já falar dela, né? Que é a Taça Ouro LFA. Essa aí é pesada também, né? Isso, vou já falar dela porque tem uma coisa muito importante para falar para a cidade. Mas assim que terminou o jogo, né, contra o Eusébio, todo mundo já sabia que era o São José, né? O próprio treinador respeitava muito. Ele treinou o Maranguape em 2022 e a gente enfrentou o Maranguape no Intermunicipal lá em Boa Viagem, empatou por 2-2 e perdemos lá em Maranguape, mas já tinha um certo respeito pelo São José, né? Alguns jogadores já eram observados na época, que era o próprio Samuel, o Tocha. Inclusive, tinha jogador de Madalena que, quando o técnico do Maranguape foi embora para o Pará, ele quis levar um jogador da Madalena, né? Mas faltou um pouquinho de pulso, um apoio maior, o incentivo não foi. Após o jogo contra o Eusébio 2023, que ele se classificou para a semifinal, a gente percebeu que ele já estava, o Eusébio estava interessado no Tocha, no Flávio, né? O Bruno estava se recuperando de lesão, mas devido à campanha que nós fizemos, né? Inclusive o Tocha foi eleito o melhor goleiro da competição e recebeu o prêmio de melhores do ano da competição, né? Então foi um marco histórico. Recebeu o convite, né? E eles foram contratados, foram anunciados ontem, né? Dia 17. E lógico, não há comparação, é uma equipe profissional, onde paga salário para jogador, hospedagem, alimentação, vai jogar altíssimas competições como o próprio Cearense, Copa do Estado, vai jogar essas competições de liga, enfim. É uma equipe muito estruturada que acredito que a partir daí, se os meninos fizerem uma boa temporada, a cada ano eles vão mudando de clube maior, porque a tendência é essa e eles têm muito potencial. Olha aí, cara, coisa boa, coisa boa. Vou aproveitar aqui, mandar um abraço aí o Tocho, né, o Bruno Braga, né, jogadores aí que representa, né, o nosso município. O Bruninho é de Boa Viagem, mas já tá em Madalena aqui há vários anos, né, sempre representa. Eu, no dia da final da LIF, né, que vocês foram campeão aqui, e eu gravando com o Bruninho, e aí ele falava, né, que o São José era a seleção dele, Vitor. Exatamente, que no ano o Bruninho joga com a gente desde 2018. Ele jogou a Lifec 2018, jogou a Lifec 2019. Não jogou a Lifec 2020 porque ele estava para o Pacajus, né? Inclusive, no título de campeão da Lifec, nós ganhamos de Pacajus em cima dele, né, por 2-0 lá no ginásio da Pague Menos. Um jogaço histórico e à tarde a gente enfrentou o Pacoti e também venceu.
Mas o Bruninho eu fiquei feliz porque você fez lá a cobertura e você lembra que ele, o Tocha e o Vitinho foram campeão da LIF, né? Então, desde 2018, 2022 a gente teve a oportunidade de ser campeão junto, né? Então, eu tenho um carinho muito grande, fiquei muito feliz, né, quando soube da notícia que eles estavam indo, tanto que vinculou bastante nas redes sociais. E como eu falei, só gratidão, né? Eu desejo muito sucesso para eles, craques de bola, e eles vão fazer uma excelente temporada, né? E quando vier final de ano, tiver alguma competição, a ficha deles estarão guardadas. Para essas competições agora que está acontecendo, não tem nenhuma possibilidade deles virem, né? Não, porque eles não são A não liberados, são, né? né? Eles geralmente assinam um contrato de um ano, né? E quando você assina com Foca só lá, né? quando você assina com a equipe profissional, que ele dá todo o suporte, eles não são liberados para jogar extra, né? Então, assim, eles conseguem segurar o elenco, né? Tem condições, então, posteriormente, só jogam extra quando está no período de férias, de recesso, quando a equipe não tem mais competições na temporada. Com certeza. Inclusive, é importante lembrar, Vitor, que esses jogadores tiveram o seu reconhecimento para jogar na equipe do Eusébio através do São José, né, Vitor? Inclusive, eles são gratos, né? Ano passado, ano atrasado, na verdade, o Caio Itatira, ele recebeu proposta para jogar no Rio Grande do Sul, né? E ele foi. Inclusive, ele deixou uma grande mensagem, né? Ele foi muito importante para o Tidalifec, né? Foi na semifinal contra o Azulão, lá em Fortaleza. E é que o Azulão, para quem conhece o futsal, sabe que o Azulão, juntamente com o Zenit, é uma das equipes mais poderosas de Fortaleza. Inclusive já foi campeão de Lifec, tudo enquanto. E a gente venceu o Azulão por 4-0 com 2 gols do Caio. Acabou sendo expulso na semifinal e não jogou a final, mas foi campeão com a gente, né? Então ele participou de toda uma trajetória, foi para o Rio Grande do Sul, teve a oportunidade lá, jogou, teve a oportunidade de ficar, mas ele preferiu voltar para o Ceará. E agora esse ano foi o Bruno, o Tocha, né? O Vitinho já estava lá. E o Lucas de Mombasa está indo para o Paraná agora em fevereiro. Pronto, Então, o Lucas foi eleito o melhor jogador aqui de futsal, né? isso, pela equipe do Sertão, né? Que o Sertão conheceu através do São José, né? Ele foi campeão da LIF, né? Aqui em Madalena. Todos sabem o potencial dele. E posteriormente foi campeão e aí está recebendo a sua oportunidade de jogar fora. Vitor, com relação aos jogadores que defendem hoje a camisa do São José, queria que você citasse aí, porque são vários jogadores, né, que já jogaram pelo São José, uns já estão no futebol profissional, o próprio Titota, né, tá jogando fora do país, que também fez parte da equipe do São José, né? O Titota fez gol na final da Lifec contra a equipe do Basso Penharol. O primeiro gol da final foi dele. E hoje o Titota joga na Lituânia. O Titota foi muito importante, né? Também ano passado ele ajudou na grande vitória lá em Redenção por 4-1, na vitória contra o Eusébio, dentro de Madalena Eusébio. Então, ano passado ele recebeu a oportunidade de jogar fora, até veio falar comigo perguntando o que é que eu achava, né? E eu disse a ele que a oportunidade ela é uma flecha lançada que não volta mais, né? Quando ela é lançada, você não pode mais voltar e pedir para que tenha de novo. Então, se ele tem essa oportunidade, que ele agarrasse, né? Então, a gente estava saindo de um jogo, estava indo para um jogo do São José, e ele disse que está com essa proposta e hoje ele está fazendo muito sucesso lá, está indo muito bem. Pronto, é importante, pessoal, lembrar desses jogadores que estão no futebol profissional, né? Através do São José, através do Boa Viagem, através da seleção de Madalena, né? Mas o São José que participa de competições a nível estadual e por isso tem uma visão maior, né? Sempre despertando interesse das equipes do futebol cearense. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, Vitor. Esses jogadores novos, né, que estão surgindo, inclusive na outra competição que teve agora no Campeonato Municipal de Futsal, você fez questão de montar uma equipe jovem, né, com vários jogadores jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses jogadores jovens, né? Quem são esses jogadores que poderão futuramente jogar uma seleção de Madalena, jogar pelo São José as competições estaduais. Pronto. Respondendo às duas perguntas, a primeira, né, do elenco atual e dessa outra, né? Hoje nessa Taça Ouro Leaf, que a gente joga dia 27, a gente tá com um grande elenco, né? Os goleiros são eu e o Hermerson, né? Porque o Tocha acabou assando por Boa Viagem, ele e o Bruno. Aí tem o Samuel aqui da cidade, que na minha opinião é o melhor, que se cuida, que se prepara.
De Mombaça tem o Lucas e o Renan. De Quixadá tem o Mateuzinho e o Fernando. Aí tem o Flavinho de Apuiarés, que foi campeão da Lifec com a gente e vice-campeão da LFA. Inclusive o Flavinho foi eleito o melhor jogador da competição. Olha aí. Certo? E tem também o Elmo, o Juninho de Canidé, o Caio e o Lu de Itatira, o Vitão de Itatira. Tem o Raelis do Canidé, que é sub-20. Então, nosso elenco... E tem 2 jogadores do Quixeramobim, que é o Elton e o Davi. Esse é o nosso elenco atual do São José para essa competição da Taça Lif. E o pessoal fala, tem muito jogador de fora. Mas o São José, quando começou, ele tinha 95% de jogadores de Madalena. E como eu falei diversas vezes, a oportunidade é uma flecha que não volta mais. Os melhores jogadores de Madalena tiveram oportunidade de São José. O próprio Denilson, o Gustavo, o Wellington. Então isso parte de uma ambição pessoal. Né? Hoje o Samuel é o Samuel por uma ambição pessoal dele. Né? De crescer, de jogar contra os melhores. Inclusive ele está em toda competição, né? Através do São José, que deu visibilidade, toda semana ele joga extra em todos os cantos. Inclusive, ele teve proposta para sair jogar em equipes profissionais, né? A opção dele permanecer na cidade, né? Então, é uma coisa que a gente respeita, mas é um elenco muito forte, que a cada ano que passa fica mais maduro, mais cascudo. Né? Não é à toa que de 4 participações da Lifec, você ficar em 3 semifinais e ser campeão de uma, 2 participações da Taça Aurélio FA, ficar em uma semifinal e vice-campeão de outra, 2 participações da LIF, ser campeão de uma e atualmente está na semifinal de outra. Né? Então, é aquele negócio, onde vai, chega. Né? Então, o título, né, às vezes é uma consequência, é um pequeno detalhe. Né? No passado a gente empatou em casa, mas perdeu ainda para Heriutaba. Se for analisar o Heriutaba, que ficou na semifinal do Cearense, que jogou Copa do Brasil. Folha de pagamento. Folha de pagamento, estrutura, preparador físico, treinador, fisioterapeuta. Então não se compara, né? Se você comparasse um investimento aí de 50 mil reais por mês, né? Comparado aqui um torno que a gente gasta em torno aí de R$ 1.000 por jogo, né? Devido a toda a logística e despesas. E no municipal, Richard, é porque assim, vou até pegar esse troféu aqui, que é para falar um pouquinho. A gente traçou um objetivo, né? A gente sabe que não pode abraçar tudo. Né? Então, a gente tem uma meta. A gente não, se for analisar o histórico, a gente não coloca o São José Macaco em competição municipal, o time principal, né? A gente joga a competição intermunicipal. Se for analisar, o gasto dá praticamente o mesmo. Mas o jogo é em casa, mas é diferente, porque em casa existe uma valorização maior do jogador de Madalena. Né? Então, aqui no ano que a gente organizou a Madalena League, né, como eu já estava na organização, estava como o BR o nome, né, mas todos sabiam que era o próprio São José com os jogadores de casa, né, ali do Macoca, Tigre, né, o próprio uniforme do São José. E aqui foi um título aqui de vice-campeão, né, que a gente perdeu a final para o Betis Hill. Né, o Betis Hill era uma seleção, né? E eu falei para os meninos, se eu colocar o São José em competição municipal, eu vou dar a oportunidade à garotada. Porque hoje em dia é mais fácil você trabalhar com jovens do que com adultos. O adulto em si, você sabe que às vezes é muito complicado. Trabalhar com pessoas é complicado. Então, deu oportunidade para o Sub-20, montei um Sub-20, né, com exceção do Yarley, goleiro que já tinha seus 22 anos, 21, que praticamente 90% são meus alunos e foram meus alunos do ensino médio. E eu dei essa oportunidade de jogar o Municipal ano passado. Eu mesmo atuei pela equipe da Cacimba Nova, mas eu dei oportunidades a eles, né? Então, já nos jogos quando tinha que ir Madalena de Liga, eu acho que você lembra que eu fazia amistoso Sub-13, Sub-17, Sub-20, convidava feminino. Eu queria ter essas condições de mostrar a eles como é bom jogar uma competição fora, jogar contra equipes fortes, qualificadas, porque aonde você vai, uma coisa é certa, tem um olheiro lá observando, um dirigente da equipe, com certeza, né, um preparador físico, sempre tem alguém lá. No final do jogo quer sua referência, seu contato. A gente jogou contra o Pacajus em 2020,
Ganhamos de Pacajus, terminou o jogo, o técnico Balê do Pacajus estava pedindo o contato do Michel. Eu queria levar o Michel de Boa Viagem imediatamente para o Pacajus. Por opção que ele tem emprego lá, não quis ir. E nesse ano que a gente parou na semifinal, o Michel foi eleito melhor da competição. Então, assim, hoje o São José tem jogador de fora, porque o jogador de fora ele tem uma ambição, não é criticar o jogador de casa, de forma alguma, mas o jogador de fora tem uma ambição de buscar essa visibilidade que o São José posteriormente dá. Quando a gente fala assim, jogador de casa, mas o próprio Caio pode dizer que é de É o Madalena, próprio Michel, o próprio o Bruno, Bruno, né? o Titota, eles são praticamente são de Madalena, né? Então foi por isso que a gente montou o elenco atual, deu a oportunidade os mais jovens no Municipal e quem sabe numa próxima oportunidade, né, surjam outras oportunidades e assim as pessoas vão crescendo, tanto de forma pessoal, profissional e desportiva. Inclusive o São José também, estava até observando aqui, tem revelado também não só jogadores, mas técnico, né? Você vê que o Caio aí hoje ele é uma das referências, né? Tem comandado várias equipes, tem levado o nome do São José também juntamente com você, Vitor. Então, tem revelado também vários treinadores, né? Eu até brinquei com o Caio ontem, né, que eu falei para ele que quem fez ele ressurgir das cinzas fomos nós, né? Porque quando, assim, algumas pessoas, quando falavam, repreendia, né? Eu dizia, eu não aceito nenhum jogador daqui de Madalena região criticar o Caio. Porque ele foi o primeiro que deu oportunidade a todo mundo. Ninguém sabia o que era jogar fora. Ninguém sabia o que era jogar contra uma equipe profissional. E ele foi dessa oportunidade. Por isso que eu sou grato a ele. Por conta de algumas injustiças, né? Ele meio que deu uma parada. Aí, quando foi ano passado, né, ano atrasado, na verdade, 2022, né, eu convidei ele para ser o técnico na competição da LIF. Ele foi o técnico e, inclusive, foi o campeão. A gente foi campeão da LIF e paramos na semifinal da LIFEC. A gente teve uma derrota no passado, que foi justamente o jogo de volta contra o Eusébio, né? Mas em torno assim, de 10 a 15 jogos, a gente estava invicto, só vitórias, empate. E ele foi crescendo, lógico, né? Que vai se expandindo, né? O nome vai vinculando, né? É se comentar nos grupos de WhatsApp, nas páginas de rede social, Instagram. Então, assim que vai recebendo os convites, né? Então, hoje ele também recebe alguns convites para treinar algumas equipes, recém-formado agora, educação física, e só tem a crescer, né? Como eu falei, isso depende do seu projeto pessoal, de cada um. Pronto. Como é que está o planejamento do São José para esse ano, Vitor? O que é que vocês pretendem disputar esse ano ainda? Richards, tudo depende de apoio, né? Questão do transporte. Por exemplo, a gente tem uma premiação pendente ainda a receber do ano passado. A gente espera que seja resolvido. E esse ano, Richards, no planejamento, né, nós estamos jogando atualmente essa aqui, a Taça Leaf, como eu falei, dia 27, o jogo da volta, é o jogo único lá em Fortaleza contra a Boa Viagem. E nós, com o vice-campeonato da LFA, Richards, aqui em primeira mão, falar para vocês, a gente recebeu a vaga para representar o Ceará no Campeonato Brasileiro de Ligas, né? Ou seja, você representa o Ceará nessa competição. Também é mais uma visibilidade, né, Com Vitor? certeza, ou seja, você está jogando um Campeonato Brasileiro de Ligas, né, de futsal. Você é o representante do Ceará, uma equipe de Madalena, interior do Sertão Central. Então, querendo ou não, tem um peso enorme, enorme mesmo. Que a gente sabe que não depende só de nós, depende do apoio das autoridades, dos representantes, dos comerciantes, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo discussão no começo do ano. Então, a gente joga essa LIF, dia 27, não sei, né, como é que vai ser a campanha. Como a gente foi vice-campeão, com certeza o nosso convite ele é renovado pela Liga Ceará por jogar novamente a Taça Ouro. A Taça Ouro ela vai de abril até setembro. Então, assim, em questão de caixa, nós não temos nada, né? Então, se tiver um incentivo, tiver apoio, tiver patrocínio, a gente confirma. Caso não, infelizmente tem que se desligar, né? Correndo o risco até de perder a vaga no Brasileiro. Como eu falei, é uma equipe que hoje representa a cidade. Então, se a cidade abraçar, a gente vai longe, entendeu?
Com certeza. Ano passado também vocês participaram da Copa Nordeste, né? Isso. A Copa do Nordeste, ela foi boa, porém foi uma frustração, né? Porque a gente foi como equipe apoiadora. A gente não entrou de cara porque a gente sabe que não tinha condição. Então, não cabe aqui dizer o nome, né? Mas os representantes eram outros. Mas a gente representou, ganhou a vaga para ir para Paraíba. Mas foi um problema de logística, né? Que era na cidade de Desterro. A gente não pôde participar, né? Que é o transporte muito caro para alugar. Não conseguimos transporte municipal. E a gente, por conta que não compareceu à fase final, talvez não possa participar desse ano. Mas só para você ter ideia, todo o histórico do São José, durante 6 anos, foi o único ano que a gente, por problema de logística, não pôde ir para Desterro na Paraíba. Muito bom. Com relação, Vitor, para a gente finalizar aqui, aproveitar aqui e mandar um abraço aqui ao doutor Ítalo Feitosa, né, a Gleidson Novidades, a Clínica Renascer, a loja Naná Esporte, a Arena Happy House, mandar um abraço também para o pessoal da Agility Telecom também, tá com a gente nessa. Ano passado também, né, vocês conseguiram realizar lá em Macaoca pela primeira vez, né, um grande torneio, né, torneio Society com a participação de várias equipes aqui da nossa região. Queria que você falasse também um pouco desse torneio que além de incentivar a prática esportiva, de incentivar o futebol, também ajudou muitas famílias carentes, né? Isso aí, Charles. Era um campeonato, o primeiro campeonato futsal, né? Em março do ano passado, a gente já tinha organizado um evento na Macau com a gincana para a criançada, né, para os adultos, né, que foi muito bom com jogos coletivos e individuais. E o pessoal falava, por que a gente não organiza esse campeonato? Né? Então, mais ou menos em junho, o vereador Willam, né, professor vereador Willam, ele me fez o convite para fazer um movimento na Macaoca, né? Foi uma parceria lá com o Chiquinho de fazer um campeonato. Aquela questão, né? Não é ser emocionado, mas tudo requer um planejamento, parcerias e tudo enquanto. Como a gente estava mesmo no quente da Liga Ceará, a gente finalizou, graças a Deus tudo certo, né? O pessoal já pede a segunda edição. Quem sabe, né? Tá dentro do nosso plano anual da associação realizar uma segunda edição, né? Quem sabe segundo semestre após o inverno a gente consiga realizar. Até porque, Vitor, tem a questão do seu trabalho, né? E aí tudo tem que ser no planejamento para ver se dá certo, né? Exatamente. Todos sabem que na cidade eu sou professor, né? Quando você acaba enfrentando os seus ídolos, é uma oportunidade que você se prepara mais, treina mais, se dedica mais e acaba tendo resultados lá na frente, né? Eu tive a oportunidade de jogar ao lado assim, do meu ídolo no futsal, que é o Bruno Lambão. E hoje, né, a gente já tem uma certa amizade, né? Sempre quando, por exemplo, agora em Quixadá, eu acompanhei ele lá, entreguei uma camisa, a gente sempre conversa, então é algo assim surreal, né? Você já tem um reconhecimento estadual, não só municipal, um reconhecimento estadual. E se a gente conseguir para o brasileiro de ligas, nós teremos um reconhecimento nacional. Então a gente luta, né, para que dê certo. Os próprios jogadores, né, por exemplo, Samuel, o próprio Tocha, fala, vamos jogar essa competição aqui, estando ao nosso alcance, vamos para cima. Não estando, a gente tem assim o pezinho no chão da realidade, né? O próprio Samuel, ele não é muito de entrevista, né? Uhum. Ele não é muito de entrevista, não é muito de conversar, mas é um dos caras que incentiva, né? Que pede para colocar competição, que incentiva muito, né? Porque se você joga, né, você inspira pessoas, né? Por exemplo, eu nunca havia passado por isso, né? Mas quando eu joguei uma final lá na Aratuba, né, pelo São José, terminou o jogo, vem a galera pedir para tirar foto com você, né? Uma grande atuação, inclusive eu coloco essa atuação como o top 3 mesmo, né? Foi esse jogo contra Aratuba, apesar de não classificar o jogo contra o Sertão, no Municipal pela Caciba Nova, foi um grande jogo, que eu fiz em torno de 30 defesas, e agora por último contra o Boa Viagem na top 6-3. Então você acaba, você vai atrás dos seus sonhos, você consegue, né? Você realiza quando encontra com os seus ídolos. E você não para pensar que ao mesmo tempo você serve de inspiração para outras pessoas, né? Para outras equipes amadoras, tem equipe que se inspira, né, no São José, tem pessoas que mandam mensagem para mim, perguntando como é que funciona, como é que a gente faz para segurar jogador, como é que é o planejamento. Então, querendo ou não, é algo assim que motiva
e que soa até estranho se eu disser, o projeto parou por falta de apoio, né? Que, vamos supor, há uma possibilidade de estar mais próximo do fim do que no começo. Então, às vezes, depende sim, de apoio, investimento, incentivo, né, para continuar de pé. Força de vontade não falta, né? Coragem não falta, apesar das adversidades, do pouco tempo, né, do tempo para se preparar, se organizar, treinar. Então, são muitas coisas que você abdica, né? Mas, como eu disse, planta hoje, colhe lá na frente. Então, tudo isso aqui foi o que nós plantamos lá atrás. Hoje nós temos esses frutos, colhemos esses frutos. Temos possibilidade de expandir, mas tudo depende de parcerias. Eu queria aproveitar aqui e lhe parabenizar, né, pelo esse trabalho que você faz, né, à frente do futsal de Madalena, à frente do São José, né, dizer que você continue, né, fazendo esse legado, né, inspirando gerações, né, e dizer também que você é um cara aí que tem uma história, né, eu acredito que quem está começando a jogar futsal agora tem que se inspirar muito em você, viu? Inclusive dono de equipe, né? Não é fácil, Difícil. dono de equipe, principalmente eu vejo o esporte está se erguendo agora, né? Se você for olhar um histórico, estava assim um pouco defasado, né? Esquecido, né? E para as futuras gerações, né? Para os jogadores, para quem está começando, primeiramente dedique-se, né? Treine, não só rache, né? Como o pessoal costuma aqui, treine, abdique de algumas coisas, valorize o nome de equipe, valorize os convites, valorize o extra, valorize as oportunidades, porque tem jogador hoje que jogou com a gente, que está saindo para fora por conta dessa visibilidade. E a oportunidade é assim, né? Talvez se eu não fosse professor, eu estaria me aventurando, mas a gente sabe que a profissão é essa, trabalhar pela educação, é um outro trabalho difícil, um trabalho árduo, né? A própria luta, né, que a gente busca no dia a dia, mas é um alinhamento que a gente consegue entre a educação e o esporte, vai unificando, como eu posso dizer assim, é algo que transcende o presente e que molda o futuro, né? O esporte ele é uma arma poderosa nesse aspecto. Muito obrigado, parabéns, garoto. Valeu, Charles. Bom, a gente conversando com o jogador, goleiro Vitor Silva, né? Ele é goleiro, né? E também com do São José de Macaoca, né? Que está representando Madalena em todo o estado do Ceará. A gente aproveita aqui para pedir para você para se inscrever no nosso canal para que você possa acompanhar, né, todos os bate-papos com os desportistas, jogadores da nossa